Este crime é tão hediondo, tão brutal e terrível, que a sociedade dificilmente o deixará em liberdade. O dia 22 de outubro de 1989 deixaria para sempre uma marca nos moradores de St. Joseph. Naquele dia, Jacob Wetterling, um menino de 11 anos, desapareceu sem deixar vestígios, nem de seu paradeiro, nem de seu sequestrador. O sonho de seus pais de encontrá-lo vivo marcou um antes e um depois na história judicial dos Estados Unidos. 27 anos depois, o mistério finalmente veio à tona. St. Joseph, Minnesota, Estados Unidos. Jacob Wetterling, seu irmão mais novo, Trevor, e seu amigo Aaron Larson estavam voltando para casa em suas bicicletas depois de visitar uma locadora de vídeo. Eles vieram de uma tarde divertida assistindo a vídeos de terror e estavam ansiosos para continuar comentando sobre eles no dia seguinte na escola. Eram 21 horas. A rua estava vazia e começava a escurecer. As luzes dos postes de rua começavam a se acender e os grilos aproveitavam seu canto característico. Quando, de repente, no auge de uma estrada local, um homem armado e mascarado interrompeu seu caminho. Eles estavam assustados. Este não era um filme. Foi completamente real. O criminoso mandou que jogassem as bicicletas na vala e se jogassem no chão. Ele então perguntou a cada um deles sua idade. Jacob tinha 11 anos, Aaron 11 e Trevor 10. Então, o irmão de Jacob e seu amigo receberam ordem para correr para uma área arborizada e que eles não olhassem para trás, se não quisessem que atirassem neles. Trevor e Aaron fugiram aterrorizados. Eles não sabiam muito bem o que estava acontecendo, nem porque o Jacob tinha que ficar lá. À distância, as crianças olharam para trás e viram como aquele homem pegou Jacob pelo cotovelo e o fez entrar no carro. Eles não sabiam ainda, mas seria a última vez que eles veriam Jacob por um longo tempo. Após o desaparecimento, a polícia montou uma intensa operação de busca. Mais de 200 guardas nacionais começaram a se envolver, bem como vários voluntários, incluindo conhecidos da família Wetterling e residentes da área. Mas Jacob não apareceu. Dias depois, o rosto do menino começou a aparecer em cartazes públicos. Além disso, os residentes de St. Joseph concordaram em deixar as luzes das garagens acesas, um gesto simbólico para pedir o retorno são e salvo do menor. Por sua vez, os agentes estavam avançando com o caso. Embora eles tivessem obtido várias pistas, eles não eram significativos o suficiente para encontrar o paradeiro de Jacob, muito menos o criminoso em questão. Esse terno e triste sequestro chocou todo o país. Quem seria aquele sequestrador cruel, implacável e mascarado? Em todo o tempo, desde o desaparecimento, Jerry e Patty Wetterling, os pais de Jacob, nunca perderam a esperança de encontrar seu filho vivo. Depois que o rastro do menino foi perdido, Jerry e Patty se tornaram defensores ferrenhos dos direitos das crianças. Eles até fundaram o Jacob Wetterling Research Center, uma organização focada em ajudar famílias e comunidades a lutar contra o abuso infantil. E o caso marcou a infância de muitas crianças em Minnesota. Até mudou a maneira como os pais deixam seus filhos brincar livremente. O impacto da perda de Jacob foi tão grande que até mudou as leis dos Estados Unidos. Em 1994, a Lei Jacob foi aprovada, com foco na proteção da infância das crianças e obrigando cada estado a criar um registro de todos os criminosos sexuais locais. Mas apesar dos avanços legais e do trabalho da organização criada por seus pais, o mistério de Jacob permaneceu sem solução. Meses, anos, 5 anos, décadas. Aquele fatídico 22 de outubro de 1989 já estava muito atrasado. A última vez que o pequeno Jacob foi visto vivo. Mas de repente, em 2014, a investigação
daria uma guinada dramática. Em 2014, graças ao uso de tecnologia não disponível em 1989, a polícia encontrou o DNA de um homem na camisa de um menino agredido sexualmente 10 meses antes do desaparecimento de Jacob. O nome do criminoso? Danny Heinrich. O modo de operação de Heinrich era muito semelhante ao do sequestrador de Jacob. O criminoso também usou arma de fogo, ameaçou o menino de atirar nele e lhe disse para correr sem olhar para trás. Além disso, o incidente ocorreu a 16 quilômetros do local onde Jacob, seu irmão e seu amigo foram atacados. As coincidências eram claras. Heinrich poderia ser o sequestrador de Jacob? Graças à amostra de tecido que extraíram da camisa, os investigadores obtiveram uma ordem judicial para revistar a casa do pedófilo. E o que encontraram foi algo realmente assustador. Uma grande coleção de pornografia infantil. O motivo foi mais do que suficiente para parar Heinrich imediatamente. Após a prisão, os promotores tentaram negociar com Heinrich por meses a fim de obter novas informações sobre outros possíveis casos. Finalmente, e infelizmente para a família de Wetterling, Heinrich confessou ser o sequestrador de seu filho. Mas cadê o Jacob? Os pais perguntaram quando souberam da notícia, ao que os agentes infelizmente responderam com a mais dura realidade. Jacob, ele está morto. O testemunho de Heinrich foi assustador. No meio de um auditório cheio de gente, entre os quais se destacavam Jerry e Patty Wetterling, o culpado contou os detalhes do ocorrido no desaparecimento. Heinrich confessou que, para enfrentar as crianças, escondeu o rosto com uma máscara e se armou de um revólver. Então ele pediu a Trevor e Aaron que fugissem do local para ficar sozinho com Jacob. Foi sua presa escolhida. Ele então agarrou Jacob pelo cotovelo, colocou as algemas nele, o colocou no seu carro e o levou a uma caixa de areia. Lá, ele abusou sexualmente dele. "O que eu fiz de errado?" O menino gritava aos prantos, implorando que ele o deixasse ir para casa. Depois que o ato desprezível acabou, Heinrich começou a ouvir sirenes de alarme. E ele viu como, ao longe, as luzes azuis estavam ficando cada vez mais próximas. Era a polícia. Heinrich entrou em pânico. Ele não teve tempo de se esconder. Então, sem hesitação, ele pegou seu revólver, inseriu 2 balas e ordenou que Jacob se virasse. Heinrich mirou através do escopo, puxou o gatilho e atirou em Jacob pelas costas. O pequeno caiu no chão, sem entender o que havia acontecido, sem as batidas do seu coração, morto. Assim que os detalhes do caso foram conhecidos, Jerry e Patty Wetterling foram profundamente afetados. Você acabou de ouvir as palavras mais difíceis da sua vida. O fato de que esperavam encontrar seu filho vivo, e então conhecer seu final cruel e triste, os abalou. Logo após o término da audiência, Patty confessou publicamente o que sentia como pais. É extremamente doloroso para nós saber como suas últimas horas se passaram, seus últimos momentos. Para nós, Jacob estava vivo, até que o encontramos. A única coisa que precisamos agora é nos curarmos. Em uma declaração publicada no site do Jacob Wetterling Research Center, a família aprofundou sua dor. Não queríamos que a história de Jacob terminasse assim. Nestes momentos de dor e choque, lembramos os primórdios. Como pais, tivemos a escolha de entrar na amargura e no ódio, ou entrar em um ralo de esperança. Nossa decisão mudou o mundo. Heinrich decidiu cooperar com as autoridades, como parte de um acordo judicial, e em 1º de setembro de 2016, ele conduziu os investigadores à cena do crime. As roupas e os restos mortais de Jacob foram desenterrados de um pasto perto de Painesville, a uma curta distância de onde Heinrich vivia. Finalmente, em 3 de setembro, os restos mortais foram confirmados, por meio dos registros odontológicos de Jacob. Patty, de coração partido,
relatou o evento à afiliada local da NBC, Carrie 11. Tudo o que posso confirmar é que eles encontraram Jacob. Nossos corações estão partidos. Não estou respondendo a nenhum outro meio porque não tenho palavras. Em troca da declaração, os promotores concordaram em não acusar Heinrich pelo assassinato de Wetterling. Pelo acordo de confissão de culpa, o assassino foi condenado a uma pena máxima de 20 anos de prisão, mas apenas por posse de pornografia infantil. Um acordo que permitia às autoridades buscar a colaboração e o compromisso civil de Heinrich no final de sua sentença. Algo que poderia impedi-lo de desfrutar de plena liberdade no futuro. Ao condenar Heinrich, o juiz Tenheim afirmou o seguinte: "Este crime não é apenas sobre pornografia infantil. Também busca mudar a vida de todos os filhos e pais que oraram pelo retorno de Jacob. Você, Danny Heinrich, roubou a inocência das crianças das vilas, cidades e além de Minnesota. Todos eles temiam que ele saísse de sua escuridão. Este crime é tão hediondo, tão brutal e terrível, que dificilmente a sociedade o deixará em liberdade." O caso de Wetterling teve um impacto social tão grande que eles até deram o nome de uma ponte em sua homenagem, a Ponte da Esperança. Nome escolhido por um grupo de alunos do ensino médio que queriam se lembrar de Jacob, assim como de outras crianças desaparecidas. Uma construção de viga de concreto que cruza o rio Mississippi entre Sartell, Minnesota e Sauk Rapids. A história de Jacob, sem dúvida, teve um final triste. No entanto, o amor de seus pais e a compaixão de um país inteiro trouxeram mudanças profundas na proteção da criança e no sistema judicial. Fatos que levaram justiça a milhares de crianças americanas. Em 22 de outubro de 1989, Jacob Wetterling, de 11 anos, desapareceu, sem deixar vestígios, nem de seu paradeiro, nem de seu sequestrador. 27 anos depois, o mistério finalmente veio à tona.